Salve, galera! Então, hoje nós vamos dar uma conversada sobre algumas características que a gente começa a perceber antes mesmo do processo de abolição. Então, a gente já teve um breve papo sobre a questão do Morro da Providência, ou Favela da Providência, hoje Comunidade da Providência, né? E nós vamos dar uma conversada sobre justamente isso. Uma lei, a Lei Saraiva. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Então, a Lei Saraiva, ela trata justamente de janeiro de 1881. Então, percebam, a gente estava falando sobre o processo de abolição aqui no Brasil, foi em 1888. Então, isso aqui foi 7 anos antes do processo de abolição. Então, é sinal que o pessoal já estava percebendo que alguma coisa iria acontecer e que poderia vir a surgir muitos eleitores, e esses eleitores poderiam mudar do cenário político as figurinhas, ou o que a gente chama de político, né? Então, essa lei, ela diz o seguinte, ó, ela foi a lei que instituiu pela primeira vez o título de eleitor e proibiu o voto de analfabetos. Como a grande maioria aqui do Brasil não sabia ler, não sabia escrever, era analfabeto mesmo, né? Porque a grande maioria era escravo, né? E uma minoria detinha o modo de produção, que na verdade era fazendas e muita terra, né? A propriedade privada. Eles não sabiam ler, né? A elite sabia ler e o povão mesmo não sabia, tá? Então, essa lei, ela foi importante porque ela vai pegar e vai preparar o campinho para o processo de abolição, né? Aqui a gente vê que está acontecendo lá a questão do processo que vem a estourar a Guerra do Paraguai, logo no meio do caminho aí, né? No final da Guerra do Paraguai, a gente começa a perceber que os movimentos abolicionistas, dá uma trancada, né? Faz parte, começaram a surgir. E com isso, a Lei Áurea chegou e aboliu a escravidão no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países da América a abolir a escravidão, né? A gente segurou até o máximo para que a gente explorasse essa mão de obra que, por sinal, era desumana, tá? Então, através dessa lei, eles garantiam que nenhum analfabeto iria ter opções de escolha, o que limitava, então, essas escolhas. Porém, isso é um império ainda, é só um decreto, né? Ninguém proclamou a república aqui nesse processo ainda, tá? Então o Brasil ainda é um império. A gente começa a perceber também que aqui, ó, vou botar para vocês o mapa do Rio de Janeiro atual, puxei do Google Maps lá, né? Então tá aqui, aonde mostra o Morro da Providência. Tá bem aqui em cima, aqui dá para ver de boa ele. Esse é um mapa atual, é do Google, puxei de lá e botei aí para vocês verem. Então, no material anterior, a gente deu uma conversada sobre a formação do morro, como é que surgiu e tal, né? Então, eu trouxe aqui a localização dele exata, ele fica aqui, ó, então dá para ver, né, através da imagem do satélite e o nosso querido Google, e que ele fica próximo a uma região portuária, ó, Cais do Porto do Rio de Janeiro. Então, como nesse período que a gente está dando uma estudada, né, a gente não tem grande escoamento de produção através de caminhão como é atualmente, né? Era tudo via portuária, então o porto era algo fundamental. Tanto que aqui na nossa cidade, né, o primeiro nome que a gente teve foi Porto das Laranjeiras, para depois, mais no processo veio surgir Montenegro, tá? Mas era Porto das Laranjeiras e a nossa cidade iniciou lá no Porto das Laranjeiras. Inclusive a ruazinha que, paralela à beira do rio lá, né? É a Rua do Comércio, que era onde acontecia as feiras e a galera comercializava e tudo mais. Ou seja, começou na beira do rio. Aqui também, né? A gente vê que começa esse movimento de escoamento de produção através de uma via portuária. E então, esse pessoal que morava, ou melhor, que trabalhava nessa região aqui portuária, normalmente eles eram escravos. De um momento para o outro se tornaram libertos, sem moradia, sem assistência do governo, né, sem um apoio do governo. Na verdade, o governo não fez um planejamento, né?
A Lei Áurea ela foi assinada meio às pressas através da Princesa Isabel e não teve um planejamento. Tem muita gente que vai dizer, teve a lei do sexagenário, teve a lei do ventre livre e etc, preparando o campinho. Mas é tudo um pouco para inglês ver, né? Porque se fosse para libertar ou mesmo abolir, né? Já teria feito há bem mais tempo, não teria deixado para ser um dos últimos da América Latina. Então o que eles estavam mais buscando mesmo era pretexto para explorar essa mão de obra que era muito barata, tá? Então, assim, quando eles se tornaram libertos no processo de abolição, eles tiveram que se refugiar em algum lugar. Lembrando que eu estou mostrando o Rio de Janeiro aqui, porque a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Então, tudo acontecia com maior intensidade lá. Claro, em outras regiões do Brasil, que o processo de abolição também aconteceu, né? Não foi só no Rio de Janeiro, também o pessoal buscou refúgios em determinados lugares. Mas como aqui é a capital, é importante focar nesse processo porque a gente começa a ver de uma forma um pouco maximizada. Quando a gente pega Rio Grande do Sul, a gente vai ver uma série de processos onde o pessoal foi buscar recursos, onde o pessoal foi buscar habitação, né, e formou outros núcleos habitacionais. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem o Morro da Providência. Tá? Isso por quê? Porque casualmente a semana passada deu problema lá no morro, né, do Jacarezinho, que também fica no Rio de Janeiro, e eu coloquei nas nossas aulas lá um assunto sobre isso, né? Então é interessante, foi coincidência mesmo, tá? Então esse Morro da Providência, a galera que ficou livre, não tinha onde morar, onde se refugiar, e começaram a se refugiar no Morro da Providência. Mas por que no Morro da Providência? Porque, pô, galera, as melhores terras, as terras mais planas, com melhores condições de desenvolvimento, é claro que vai ficar na mão do fazendeiro, de um proprietário, de alguém assim, da elite brasileira, né? Então, o povo mesmo tem que ficar com o refúgio. Ficou com as regiões mais íngremes e pior de construir. Fazer o quê? Tá? Mas pelo menos estão livres sem a exploração do homem branco sobre a exploração, né, escrava, tá bom? Então, voltando ali, eu vou botar uma imagem agora do morro. Aqui é o morro, aonde a gente começa a perceber que mesmo, né, com todos esses barracos amontoados, normalmente construído de forma comunitária, ou seja, um vizinho ajudando o outro e arrumando material e produzindo e construindo, maioria de madeira. Lá em cima uma construção de material, ou seja, alvenaria, e uma portinha, né, de um estilo meio em igreja. Pois bem, é uma igreja. Então percebam, qualquer lugar, né, que a gente vai construir, que vai ter um núcleo habitacional, tem a igreja. Isso é um símbolo de dominação, porque durante a Idade Média, quem dominou, né, a mentalidade do povo e fez com que o povo seguisse as normas da sociedade foi a igreja. Tá? Então, a igreja ela tem que estar presente em todos os cenários. Então, é comum, tá bom? Aqui eu tenho outra imagem, né, que mostra, ela está meio pequenininha, vou aumentar, mas a resolução fica um pouco ruim. Mas mostra que são casebres, normalmente de madeira, né? Aqui é bem no início do Morro da Providência, e lá no fundo está a formação do Rio de Janeiro em plena construção, em pleno desenvolvimento. Como uma capital, né? O desenvolvimento lá se dava bem mais rápido que nas outras regiões, certo? Aqui também tem uma casa que vai além da engenharia, ela transpassa a questão da gravidade da Terra, aonde a gente começa a perceber que realmente eram barracos empilhados, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum planejamento, sem um engenheiro, sem um arquiteto, sem saneamento, sem esgoto, sem nada disso, né? Na verdade, era um amontoado de casas. Por isso que o pessoal tinha tanto preconceito e ainda tem preconceito em determinados locais para quem mora em regiões como essas comunidades hoje em dia, tá? Por quê? Porque se remete a imagens como essa, tá? Hoje em dia não, né? Hoje em dia o morro já está um pouco mais evoluído, a gente já tem uma estrutura, já tem saneamento, já tem bastantes condições de vida, tá? Só que, claro, né, nem todo serviço público chega
nessa região. Por que eu digo isso? Bom, semana passada a gente viu, né, um pequeno problema que teve no morro aí no Rio de Janeiro, aonde simplesmente, né, aconteceu um monte de mortes. Não estou julgando se foi errado, se não foi errado, se eram traficantes, se não eram traficantes, se mataram a polícia ou se não mataram a polícia. A questão é que em determinadas comunidades como essa, a gente começa a perceber que o Estado só chega, e quando eu falo o Estado, são os serviços do Estado, que são saúde, educação, habitação, saneamento básico, né? Condições básicas de vida, só chega através da segurança pública, ou seja, não tem esses serviços lá. A comunidade se une, fortifica através de uma associação e promove isso. Porém, o único serviço que chega na favela, que chega nessa comunidade, é o serviço de segurança pública que vai impor respeito, né? Então a gente tem que observar isso. E isso eu digo por quê? Por dois motivos. Uma, a polícia não foi feita para salvar o povo. A polícia foi feita para manter a lei e a ordem. Quem faz a lei e a ordem é o Estado, tá? Como o Estado ele articula através de leis e decretos e constituição e etc. o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, a gente percebeu que através de um decreto, né, da Lei Saraiva em 1881, impossibilitava de votar, de opinar democraticamente qualquer pessoa analfabeta. Beleza, né? Somente 100 anos depois, ou seja, 1981, na verdade 88, né? São 107 anos, a Constituinte de 88 universalizou a educação. Por que eu estou falando isso? Porque em momento nenhum da história do Brasil, nesse período que a gente está estudando, houve alguém preocupado com a educação. Não por causa que a educação liberta e te torna autônomo no teu pensamento, tá? Mas simplesmente porque quem soubesse ler e escrever, fosse alfabetizado, tinha o direito ao voto. E uma vez que o povo tem a possibilidade de escolher, nem sempre vai escolher a carta marcada ou a figurinha registrada que o cara que está no poder quer. Quanto menos a população souber ler e escrever, mais fácil vai ser de dominar. Quanto mais eles saberem ler e escrever, a gente não tem como manipular, porque aí vai criar autonomia. Então era justamente isso. Os governantes não tinham interesse algum em promover a educação, e até hoje a gente vê que é uma coisa meio precária. Por quê? Porque é um negócio recente. Não que antes de 1988 não existisse escola e não existisse formação. Existia, só que não era universalizada, não era para todo mundo, não alcançava o mais recanto do Brasil. Alguns locais eram privilegiados em função de ter um desenvolvimento um pouco melhor, mas outros locais não. E outra, não era obrigado a frequentar a escola. Não tinha essa postura. Então, frequentava quem quer, quem tinha interesse, quem tinha condições. Porque nem sempre tu tem interesse e querer te dar as condições. Porque nesse período, muitas vezes era mais importante tu trabalhar para ajudar no sustento da tua família, mesmo tu sendo criança, porque não existiam essas leis trabalhistas que existem hoje, do que ir para a escola, estudar e investir e daqui a pouco usufruir desse investimento só daqui a 20, 30 anos. Tu precisa comer agora, então tu vai trabalhar e vai deixar de estudar. Então, eram poucas as pessoas que tinham condições e possibilidades de estudar. Por isso a importância do estudo, certo? Então, quando não há investimento em educação e quando alguém no governo vota lá uma pauta que vai tirar o investimento da educação por 20 anos, tu já percebe, né, que educação não é prioridade no país. Uma que quem já estudou, quem tem a sua formação, e principalmente nesse período que a gente está estudando tem essa formação, não vai se preocupar com a formação alheia, muito menos de um ex-escravo, ou de um imigrante, ou de um trabalhador qualquer. Quem era da elite nesse período, estudava nas melhores escolas e muitas vezes estudava fora. A gente não tem o exemplo do Santos Dumont,
Pô, o Santos Dumont, todo mundo diz, é um brasileiro, inventou o avião, é um puta cara. Aonde ele deu o primeiro voo dele? Não foi ao redor do Cristo Redentor. Foi lá na França, porque era onde ele estudava, aonde ele morava. Ele era brasileiro. Não estou tirando o prestígio dele ser brasileiro. Mas entendem, ele não se formou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, na escolinha municipal, na escolinha estadual. Ele se formou fora do Brasil. E era o que acontecia com as elites brasileiras. E é o que vai angariar e que vai alavancar o processo de industrialização no Brasil futuramente. Certo? Então seria isso para a nossa conversa de hoje. E a gente se encontra por aí. Falou, galera!